Olá pessoal, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, canal de meditação, de reflexão, de leitura da Palavra de Deus, onde iremos levar a você, a todos nós, uma reflexão para a gente conseguir vencer os nossos obstáculos, vencer as aflições, vencer as dificuldades, as barreiras, as montanhas que surgem no nosso dia a dia. Então é isso aí, é isso, Ana? Com certeza. Então, fica aqui com a gente, assiste esse vídeo completo. Se você ainda não faz parte da família Semeando Boas Sementes Oficial, não perca tempo, pessoal. Deixa aquele seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e se inscreve. Tudo isso é gratuito. Então vamos ao vídeo de hoje. Então é isso aí, pessoal. Então, antes de iniciarmos a leitura, vamos dar uma introdução. A nossa vida é o reflexo do nosso comportamento do dia a dia. Então, até no vídeo anterior que nós fizemos, falando sobre a mente. A nossa mente domina todo o nosso corpo. E a mensagem de hoje fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele nos ensina a continuar na leitura, na meditação e renovar a nossa mente. E de que maneira nós iremos renovar a nossa mente? É meditando na palavra, é estar sempre se alimentando da palavra de Deus. Eu confesso para vocês que eu deveria ler muito mais a Bíblia. Deveria ler, entendeu? E às vezes bate sim um cansaço, às vezes na hora da leitura bate assim um cansaço, mas a gente tem que vencer esse cansaço. Eu gosto de ler muito a Bíblia assim, eu vou para o banheiro, boto a cadeira no banheiro, né? De madrugada, e leio. Às vezes eu começo de madrugada, quando está clareando, Só vejo a luz do banheiro acesa, entendeu? Então eu gosto porque tem até uma brincadeira que fala que de madrugada a fila é menor, né? Não é isso? Porque de madrugada, aquele silêncio da noite, aquela coisa de você, parece que tem uma intimidade melhor com Deus. Porque ali você acorda assim, aí você parece estar purificado, que passou uma noite assim, de descanso, aí você acorda, aí você lê. Então é importante você ler. Então, porque a leitura te dá informações para você vencer as dificuldades da vida, permanecer firme nas tempestades que virão. A tempestade vem para todos nós, pessoal. Às vezes as pessoas têm uma vida financeira bem sucedida. Eu sempre falo o seguinte: quem quer ser bem sucedido? Ter dinheiro? Não, porque muitas pessoas têm muito dinheiro e vivem uma vida de drogas, de bebida, de destruição. Então isso não é ser bem sucedido. Ela só tem dinheiro, mas ela não vive bem, ela não tem paz, ela não dorme, só dorme à base de remédio. Então, ser bem sucedido é a pessoa ter uma mente de Cristo, para mim. É ser um cristão e viver a palavra de Deus. Então vamos ler essa mensagem para em Romanos 12. Vamos ver. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, aqui, ó, irmãos, ele está falando para quem? Para a igreja, o cristão, para aquele que vive como cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha só. E que nós podemos entender sacrifício vivo? É no dia a dia. Não podemos viver a nossa vontade, viver a nossa carne, viver como queremos, mas sim como a palavra nos orienta. Entendeu? Nós temos que negar a nossa carne e viver uma vida de cristão. Renunciar ao nosso eu para viver uma vida correta.
Então, esse é o sacrifício vivo. Interessante, olha só, depois que o apóstolo Paulo fala, ó, e apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, culto racional é viver uma vida de sacrifício, isso que agrada, de santidade. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só. Tem outras versões bíblicas que falam da mente, da vossa mente, do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente tem que estar renovada. E de que maneira nós renovaremos a nossa mente? É na leitura, na meditação da palavra. Aqui é o nosso alimento. Que nós alimentamos a nossa mente, criamos aquelas mensagens e gravamos aquela mensagem, e no momento oportuno haverá ali um confronto entre a sua vontade e a vontade de Deus. Entre você falar assim, ó, isso aqui é de Deus? Não, então eu não vou fazer. Aquilo ali é de Deus? É o Espírito Santo. Aí você leu, você entendeu, você vai lembrar, poxa, tem uma passagem que fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, mas não me deixarei me levar por nenhuma delas. Então, tudo é lícito, mas tem coisas que não convêm. Então, tem coisa que é escolha. Então, você, lendo a mensagem, né, de Deus, você vai entender, poxa, a Bíblia fala que isso aqui é errado. O Espírito Santo vai te cobrar. Aí você, não, eu não vou fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, através do Espírito Santo, ele está nos mostrando o quê? Que nós temos que renovar a nossa mente através da palavra. Aí, continuando no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer, a pessoa, ela recebeu a graça. Que a graça é um benefício que a pessoa recebeu sem merecer. Quando nós recebemos a graça, nós éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado. Jesus nos tocou, nos mostrou a verdade e a graça foi alcançada. E vivemos a graça, né, pela misericórdia, praticando a graça. Então, essa é ser o verdadeiro cristão. E para finalizar, porque assim como em um só corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quer dizer, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Então, quando fala que Cristo é o cabeça, é a palavra. Lá no livro de João fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, a palavra é Cristo. E quando essa palavra está dentro de nós, e na nossa cabeça, na nossa mente, ela vai dominar todo o nosso corpo e o nosso comportamento. E o nosso comportamento também mudará a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, por isso que é importante nós temos que se transformar, sejamos transformados na nossa mente através da palavra. O Espírito Santo trabalha. Eu vejo assim, muitas pessoas dizer assim, será que eu tenho o Espírito Santo? Eu não tenho, busco o Espírito Santo. Mas para você ter o Espírito Santo, você primeiro tem que se esvaziar de si mesmo. Viver, o Espírito, Deus conhece a intenção do nosso coração.
Qual é a intenção do nosso coração de ter o Espírito Santo? É viver uma vida cristã. Uma vida cristã é o quê? Ter um comportamento. E, consequente, nós levar essa vida cristã para o próximo. Quando você tem a oportunidade de levar o amor de Cristo para o sofrido, para uma pessoa que está passando uma necessidade, uma pessoa que está passando um problema de saúde, você vai levar Cristo para essa pessoa. Levar Cristo e levar o quê? Levar a salvação. Esse é o dever de todo cristão. Porque a gente aprende isso na palavra. Por isso que é importante nós lermos, viver e levar isso para todos. Não é isso? Exatamente. E aí sempre falou, você vê ali, tudo que vem de Deus é com inteligência. Nada que vem de Deus é feito de qualquer forma. Então você tem que ter aquela mente, quando você aprende a ter a mente de Cristo, você tem discernimento. Você só de olhar, você sabe, ó, aquilo ali é esse lado. Aquilo ali, aparentemente, para outras pessoas que vão olhar, vai falar assim, aquilo é bom, aquilo é legal, nossa, aquilo é incrível, está fazendo sucesso, eu vou fazer também. Porque o mal, pessoal, ele não vai apresentar cara de mal, ele vai se apresentar... Exatamente. Ele não vai se apresentar com cara de mal, ele vai vir disfarçado de bom, sabe? De bem, de bondoso, de coisa boa, agradável, que dá vontade de você ter, de fazer. Por isso que a gente precisa ter a mente de Cristo. Porque quando temos, a gente consegue ver através dessa beleza falsa. A gente já vê lá na frente o Espírito Santo abre a nossa visão de uma tal forma que você só vai cair se você quiser. Exatamente. Você só vai errar se você quiser. Não vem depois botar culpa em Deus. Ai, meu Deus, mas eu sou de Deus. Bota até a culpa do diabo. Eu sou da igreja. É a pessoa mesmo. Ai, como que aconteceu isso comigo? Aconteceu porque você quis que acontecesse. Deus te mostrou. Deus é sábio, é sabedoria. Então, vamos buscar essa sabedoria que vem do alto, para que possamos sempre estar se desviando do mal. Porque quando a gente se desvia do mal aqui, quando a gente deixa de fazer a vontade da carne aqui, é um degrau a mais que a gente está subindo para o céu. E a Bíblia, né, ela nos orienta sobre isso. Porque quando a gente medita, busca, você vai na sua igreja, busca com os irmãos, o pregador está lá pregando, ele vai te mostrar o caminho. Aí você em casa, você tem que também procurar ter uma experiência com Deus, pessoal. Não é só na igreja não, não é só na igreja não. Se você se alimenta só na igreja, assim, cada um tem a sua experiência. A minha maior experiência, eu já falei outras vezes aqui no canal, não foi na igreja, foi eu de madrugada dirigindo. De madrugada eu vi coisa assim, uma experiência com Deus. Então, assim, cada um tem a sua experiência com Deus. Mas por quê? Porque é importante você ter essa experiência, que quando você conhece, porque as pessoas falam assim, chegasse um ateu, como é que você vai comprovar que Deus existe? É fácil. Você vai dar não é dar o teu testemunho, você vai falar assim, poxa, eu fazia isso, fazia aquilo outro, e aos olhos dos humanos era impossível. Era impossível, porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz. Quando você põe em prática, os resultados virão. Você vai mudar sua mente, seu comportamento e a sua vida também. Com certeza. Então a gente precisa buscar isso, esse renovo que vem de Deus. Renovar a nossa mente. Só que, como a gente sempre também fala, ninguém pode te obrigar a fazer isso. É uma decisão sua. É um particular seu com Deus. Se você está vivendo ainda nessa situação, o pé só no mundo não, o teu corpo já está todo no mundo. Não é por falta de oportunidades. Agora mesmo você está tendo uma oportunidade. Então faça a escolha certa. Faça a escolha de seguir a Jesus. Abandone, jogue fora toda essa sujeira aí que você tem carregado esses anos todos.
Porque quando você aceita Cristo, nova criatura você é. Tá? Não fique, muitas pessoas deixam de seguir Jesus porque falam assim, eu não posso, porque eu sou muito pecadora, já fiz tanta coisa. Jesus não vai me aceitar. Quem disse que Jesus veio a esse mundo para os sãos? Não, ele veio resgatar exatamente esses que estão sujos, esses que estão feridos, esses que estão maltratados. Mas se eles quiserem, se eles não quiserem, a culpa não é nossa, muito menos de Jesus, é da própria pessoa. Cada um faz suas escolhas. Suas escolhas e suas consequências. Sempre foi assim, é assim e vai ser assim. Escolhe o bem, terá o bem. Escolhe o mal, terá o mal. Pessoal, é isso aí. A realidade é essa. Não tem como tampar o sol com a peneira, né? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por você ter assistido o nosso vídeo completo. Ainda não é inscrito aqui no canal, fala com eles para se inscreverem. Se inscreve aí, pessoal, não vai pagar nada, 0800. Pô, 0800. Não dói o dedo também, não. Não, não gasta o dedo, não dói o dedo. Então, ajuda aí, pessoal, deixando aquele seu joinha, deixando seu comentário, compartilhando com todos os seus amigos, com todos os seus grupos e se inscrevendo. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua família.